Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Eles a humilharam durante a entrevista, sem saber que o marido dela era o diretor. O sol da manhã banhava a grande avenida de Manhattan, projetando sombras nas fachadas de vidro e aço dos edifícios. Sarah Johnson, de 29 anos, ajeitava nervosamente seu terno azul marinho no reflexo da vitrine de um café. Seus saltos tilintavam no asfalto enquanto caminhava em direção a Harrington & Co., uma das firmas mais prestigiosas da cidade. Seu coração batia forte, não de medo, mas da expectativa do que poderia ser o ponto de virada em sua carreira. Sarah passou semanas se preparando para essa entrevista. Cada palavra que ela ia dizer havia sido ensaiada, cada gesto calculado. Ela conhecia seus pontos fortes, suas experiências e, acima de tudo, sabia exatamente como se apresentar como a candidata ideal. No entanto, uma vozinha em sua cabeça sussurrou: esteja preparado para aguentar, algumas pessoas aqui não vão te tratar com respeito. Ao atravessar as portas de vidro da Harrington & Co., foi recebida por uma atmosfera que misturava luxo gélido e frieza institucional. Os funcionários apressados e concentrados pareciam flutuar em suas tarefas, e o ar estava impregnado com perfumes caros e o aroma de café moído na hora. Sarah respirou fundo e seguiu as placas até o escritório de recursos humanos. Margaret Collins já a esperava atrás de sua imponente mesa. Margaret, de 50 anos, impecavelmente vestida, com os cabelos perfeitamente penteados, ostentava um sorriso educado, porém gélido. Seus olhos penetrantes pareciam analisar Sarah de todos os ângulos, como se buscassem a menor falha para julgá-la. Bom dia, senhorita Johnson, disse Margaret com uma voz suave, porém firme. Por favor, sente-se. Sarah endireitou-se com o olhar firme. Sabia que precisava manter a calma, embora uma parte dela tremesse de tensão. Mas, desde a primeira pergunta, Margaret atacou. Você realmente acha que está à altura da tarefa? Com todas essas escolas de ponta e experiências prestigiosas, o que você tem que os outros candidatos não têm? Sarah respondeu com confiança, detalhando suas habilidades e conquistas, mas cada palavra parecia cair em ouvidos surdos. Margaret ergueu uma sobrancelha, criticando a postura de Sarah, seu tom de voz, seu estilo e até mesmo a escolha de seus sapatos. Cada comentário era uma pequena alfinetada precisa e metódica destinada a humilhá-la. Sarah sentiu o sangue ferver, mas permaneceu em silêncio, apertando as mãos na bolsa. Ela se lembrou do conselho do marido, David, sempre discreto e protetor. Nunca se deixe abater por aqueles que querem menosprezá-lo. Dignidade é melhor que raiva. Após uma hora de humilhação sutil porém intensa, Margaret concluiu friamente. Obrigado pelo seu tempo, senhorita Johnson. Mas duvido que a senhora seja adequada para este cargo. Sarah saiu da sala sem dizer uma palavra. Do lado de fora, respirou fundo, sentindo a raiva e a frustração se misturarem com uma determinação feroz. Ela não sabia que do outro lado da parede, em uma sala adjacente, David Johnson, seu marido e o discreto CEO da empresa, havia testemunhado toda a cena. Seus olhos estavam fixos em Margaret, ardendo em descrença e fúria silenciosa. David sabia que uma injustiça havia sido cometida e que precisava intervir, mas não de qualquer maneira. A situação estava prestes a tomar um rumo dramático, e Margaret não fazia ideia de que a mulher que acabará de menosprezar era a pessoa mais próxima do poder na empresa. Na rua, Sarah olhou para o céu cinzento de Manhattan com apenas um pensamento em mente: um dia eles saberão, e esse dia chegará em breve. Sarah parou diante da grande porta de madeira do escritório de Margaret Collins com o coração disparado. Cada passo parecia ecoar no corredor silencioso, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. Ela respirou fundo e bateu suavemente na porta. Chamou a voz gélida de Margaret, vinda de dentro. Sarah empurrou a porta e entrou, um sorriso educado nos lábios, mas sua mente estava em alerta máximo. Margaret, sentada atrás de sua imponente mesa, nem sequer ergueu os olhos imediatamente. Continuou digitando no computador como se Sarah não existisse. Senhorita Johnson, bem, a senhora está aqui, disse Margaret, finalmente erguendo o olhar, com um brilho de desdém nos olhos. Espero que esteja preparada, porque gostamos de ir direto ao ponto por aqui. Sarah sentou-se, tentando acalmar o tremor em suas mãos. Com certeza, senhora Collins. Obrigada por me receber. Margaret inclinou ligeiramente a cabeça, como se estivesse avaliando Sarah de cima a baixo. Muito bem. Fale-me sobre você. Por que deveríamos escolher você dentre todos os candidatos?
Sarah endireitou a postura e falou com confiança, detalhando suas experiências profissionais, conquistas e habilidades únicas. Mas, enquanto falava, Margaret franzia a testa, interrompendo-a ocasionalmente para criticar o mínimo detalhe. Você está falando muito rápido. Isso pode confundir seus colegas. Suas escolhas de vestuário são ousadas demais para um ambiente formal. E essa voz, você poderia torná-la mais autoritária, não é? Cada frase era um pequeno ataque. Sarah sentiu o rosto corar, mas manteve a calma, juntando as mãos no colo. Ela sabia que ceder à emoção só lhes daria o que queriam. Margaret sorriu de repente, mas não era um sorriso caloroso. Sabe, algumas pessoas fracassam não por falta de competência, mas por falta de carisma. Entendo, Sra. Collins, respondeu Sarah gentilmente, mas com firmeza. Acredito que o carisma vem com a confiança e a competência. E estou pronta para demonstrar isso. Margaret caiu na gargalhada, uma risada seca e desdenhosa. E pronta para demonstrar? Ah, senhorita Johnson, você está longe de entender a realidade aqui. Sarah sentiu uma mistura de raiva e frustração crescendo dentro de si, mas manteve a compostura. Sabia que não podia se dar ao luxo de perder a paciência. Encerrou a entrevista calmamente, respondendo às últimas perguntas, mesmo quando Margaret tentou uma última tática desonesta. E por que deveríamos acreditar que você consegue trabalhar sob pressão sem desmoronar? Sarah deu um leve sorriso, sem se intimidar. Porque acredito que a pressão faz aflorar o melhor em nós. E eu nunca fugirei dos desafios. Margaret suspirou, visivelmente irritada por não ter obtido a reação esperada. Muito bem, senhorita Johnson, obrigada pelo seu tempo. Mas duvido que a senhora seja adequada para este cargo. Sarah levantou-se, curvou a cabeça educadamente e saiu da sala. Cada passo pelo corredor parecia aproximá-la de sua raiva, mas também de sua determinação. Assim que saiu, sentiu uma presença atrás de si. No cômodo ao lado, David Johnson, seu marido, a observava, com o rosto sombrio e os punhos cerrados. Ele tinha visto tudo, e sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Sarah voltou para casa com as mãos trêmulas, segurando a bolsa com força. A garoa fina de Manhattan começara a cair, e as gotas escorriam pelo seu rosto como lágrimas silenciosas. Em seu apartamento, ela se jogou no sofá, finalmente abandonando a máscara de polidez que fora obrigada a manter durante toda a manhã. Correu tudo mal, muito mal mesmo, murmurou ela com a voz trêmula. David, seu marido, olhou para ela com uma intensidade calma, mas por trás do olhar escondia-se uma raiva latente. Ele sabia de tudo. Tinha observado cada troca de palavras, cada palavra humilhante que Margaret Collins proferira. Conte-me exatamente o que aconteceu, perguntou ele em voz baixa, mas firme. Sarah reviveu cada momento, descrevendo as críticas, as risadas e o desprezo gélido de Margaret. David ouvia atentamente, cerrando os punhos sob a mesa de centro. Uma faísca de determinação brilhou em seus olhos. Eu prometo uma coisa, Sarah, disse ele finalmente. Essa injustiça não ficará impune. Mas agiremos estrategicamente e não com raiva. Sarah ergueu os olhos, intrigada. Como? Perguntou ela. Conheço Margaret Collins. Ela é arrogante, mas também imprudente quando pensa que está em vantagem. Vou garantir que ela perceba o que fez, na frente de todos, da maneira mais clara possível. David então começou a preparar seu plano. Ele anotou informações, organizou reuniões e consultou discretamente alguns colegas de confiança. A ideia não era simplesmente punir Margaret, mas revelar a verdade e restaurar a dignidade de Sarah sem que ela tivesse que lutar sozinha. Enquanto isso, Sarah sentia uma mistura de alívio e admiração pelo marido. Ela sabia que ele podia ser discreto e eficaz, mas nunca imaginou que sua proteção pudesse assumir uma forma tão poderosa. No dia seguinte, David convocou uma Assembleia Geral, supostamente para discutir novos planos estratégicos para a empresa. Margaret, achando que tudo estava correndo normalmente, não suspeitou de nada. Ela se manteve ereta, orgulhosa de si mesma, acreditando que sua posição e autoridade eram intocáveis. Margaret, disse David calmamente na frente de todos os executivos, você pode me explicar como avalia os candidatos para cargos-chave na empresa? Margaret, surpresa, gaguejou. Dependendo das habilidades e da experiência deles. David continua, implacável mais pole. Muito bem. Então, como você explica sua rejeição a Sarah Johnson, apesar de suas habilidades excepcionais e carreira notável? Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Os colegas trocaram olhares, percebendo que um segredo começara a ser revelado. Margaret sentiu o rosto corar, incapaz de responder. A tensão era palpável.
David lançou um olhar discreto para Sarah, que acabará de entrar na sala, trêmula, mas orgulhosa. Naquele instante, a dinâmica já havia mudado. Margaret compreendeu pela primeira vez que havia subestimado alguém muito mais poderoso do que poderia imaginar. A sala de reuniões estava silenciosa. Todos os funcionários presentes sentiam a atmosfera tensa no ar. Margaret Collins, de pé perto do projetor, percebeu que algo estava errado. Seu sorriso arrogante havia desaparecido, substituído por um nervosismo palpável. David Johnson levantou-se calmamente com o olhar fixo em Margaret, mas todos na sala podiam sentir a autoridade e o controle que emanavam dele. Margaret, começou ele, com a voz calma, mas firme, gostaria que você explicasse publicamente por que tratou Sarah Johnson dessa maneira durante a entrevista dela. Um murmúrio percorreu a sala. Sarah permaneceu ligeiramente afastada, com o coração acelerado, observando cada movimento de Margaret. Margaret balbutia. Eu pensei que ela... David levantou um dedo para cortá-lo. O que exatamente você pensou? Que poderia humilhar alguém simplesmente porque podia? Que sua arrogância seria tolerada aqui? Margaret estava tremendo. Os executivos presentes trocaram olhares chocados. Poucos deles jamais tinham visto Margaret perder a compostura. David continua implacável. Você sabia que ela tinha todas as habilidades necessárias para este cargo, e mesmo assim a menosprezou. E o que você não sabia, ele fez uma pausa, deixando o suspense aumentar. Porque Sarah Johnson não é apenas uma candidata excepcional, mas também minha esposa. Um silêncio atônito tomou conta da sala. Murmúrios irromperam entre seus colegas, e Margaret sentiu o chão ceder sob seus pés. Ela percebeu que acabará de ser exposta, humilhada diante de todos. Mas, ela gaguejou, incapaz de formular uma defesa coerente. David aproximou-se de Sarah delicadamente, segurando-lhe o braço com leveza. Sarah, acho que você merece uma chance aqui se quiser. E garanto que ninguém nunca mais vai te tratar assim. Sarah sentiu uma onda de alívio e orgulho a invadir. Ela respondeu com um sorriso. Obrigado, David. Mas quero que a justiça seja feita. Não apenas por mim, mas por todas as pessoas que um dia possam sofrer o mesmo tratamento. David assentiu com a cabeça, admirando sua força e coragem. Margaret, por outro lado, estava completamente abalada. Sua reputação acabará de ruir, e até mesmo seus aliados mais próximos na empresa não sabiam mais como apoiá-la. Naquele dia, a sala de reuniões não foi apenas palco de uma humilhação para Margaret, mas também símbolo de uma vitória discreta, porém brilhante. O mérito, a dignidade e a estratégia triunfaram sobre a arrogância e a crueldade. Sarah saiu da reunião de cabeça erguida, sentindo pela primeira vez em muito tempo que sua coragem havia valido a pena. E David, ao seu lado, sabia que aquilo era apenas o começo. O verdadeiro reconhecimento de Sarah estava prestes a começar. Os dias que se seguiram à entrevista pública foram marcados por uma mudança sutil, porém radical, dentro da empresa. Margaret Collins, antes temida e respeitada, agora se via isolada. Seus colegas, testemunhando sua derrota, começaram a perder a fé nela. Todos entenderam que ela havia abusado de seu poder e que não era mais intocável. Sarah, por sua vez, entrou na empresa com uma confiança renovada. Foi recebida com sorrisos genuínos e mãos estendidas. Os murmúrios de injustiça passada transformaram-se em murmúrios de admiração. Ela não buscava vingança, simplesmente queria mostrar que talento, dignidade e coragem sempre triunfam. David, discreto mas vigilante, garantiu que Sarah nunca mais fosse submetida à humilhação. Quando anunciou oficialmente que Sarah assumiria o cargo para o qual havia sido recrutada inicialmente, demonstrou tato e firmeza. Sarah Johnson assumirá agora as responsabilidades que seu mérito lhe confere. Espero que todos a apoiem em suas funções, como convém em uma empresa baseada no respeito e no profissionalismo. Margaret, presente na sala, sentiu o chão se abrir sob seus pés. A vingança que ela havia ignorado estava agora perfeitamente orquestrada, sutil, porém implacável. Sua posição estava diminuída e suas decisões eram agora minuciosamente examinadas. Sarah, ao lado de Davi, sorriu com gratidão, mas também com orgulho. Ela compreendia que sua força não vinha da vingança em si, mas da maneira como escolhera conduzi-la, com paciência, dignidade e justiça. Mais tarde, na tranquilidade do escritório, David pegou na mão de Sarah. Você foi incrível, Sarah. Sua força e coragem fizeram toda a diferença. Nós mudamos o jogo juntos, David, ela respondeu, com os olhos brilhando. Esse foi um ponto de virada em suas vidas e na empresa. Sarah provou que inteligência, perseverança e dignidade podiam triunfar sobre a arrogância e a crueldade.
E Margaret, confrontada com a realidade de seus atos, compreendeu que a humilhação que infligiu jamais poderia ser apagada. Nos dias que se seguiram, a empresa recuperou o equilíbrio. O respeito e a competência foram finalmente reconhecidos pelo que eram. Sarah, forte e inspiradora, tornou-se um exemplo para os seus colegas. E silenciosamente ela sabia que o verdadeiro poder não residia na autoridade ou na posição, mas na capacidade de manter a dignidade perante a adversidade. Assim terminou a história da humilhação transformada em triunfo. Uma lição de coragem e justiça que ficaria gravada na empresa e na memória de todos aqueles que testemunharam essa reviravolta espetacular.